Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, como ferramenta para te auxiliar nos seus estudos. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde nós vamos tratar das etnias que formaram a sociedade brasileira. E nós vamos começar pela sociedade indígena, que foi um dos pilares para a construção da nossa cultura social. E depois dela vamos tratar de mais duas. Então, esse bloco, essa matéria, ela tem 3 videoaulas no total. Essa é a primeira. Desde já eu peço o seu like, peço a sua inscrição, peço que você compartilhe os conteúdos aqui do canal com seus colegas, pois é dessa forma que você me ajuda, é dessa forma que você me motiva e é dessa forma que você mostra ao YouTube a relevância do nosso canal para a plataforma. Tá certo? Combinado? Então, vamos para a aula. Turma, a sociedade brasileira ela passa por um forte processo de miscigenação desde os primeiros séculos da nossa história. Nossa história eu falo história brasileira, de fato. Isso aí nos primórdios de 1500. Os índios autoctones, os negros de origem africana e os brancos europeus são essas 3 etnias, essas 3 raças que formam o tripé sobre o qual nasceu grande parte dos nossos traços culturais. E, por exemplo, religião, língua, culinária, vestimenta, datas comemorativas, tudo isso que forma o nosso conjunto cultural provém dessas 3 etnias, dessas 3 raças, dessas 3 culturas, né, distintas. Essa rica diversidade sociocultural é fruto também de intensa miscigenação que ainda hoje está em curso e tem contribuído há mais de 5 séculos para a formação da sociedade brasileira. Assim, para conhecer melhor o processo de formação dessa sociedade, é preciso compreender, antes de tudo, a história ao longo da qual foram estabelecidas as origens das 3 principais etnias que ainda hoje contribuem para a nossa intensa miscigenação. E no caso, né, do território brasileiro, o principal grupo de europeus que aqui chegaram foram os portugueses, que se apoderaram do território e não levaram em consideração a existência dos indígenas e nem mesmo as suas expressões culturais. A colonização deu início a um sistemático processo de genocídio dos nativos brasileiros, que passam a ser perseguidos, expulsos de suas terras, escravizados e mortos no momento que eles passam a resistir à colonização. Além disso, esses nativos brasileiros foram dizimados por doenças transmitidas pelos colonizadores contra as quais o seu organismo não tinha defesa. Com o extermínio de povos inteiros, sua cultura e idioma foram perdidos de forma progressiva. Calcula-se que, quando os portugueses aportaram nessas terras, os indígenas somavam cerca de 4 milhões de pessoas. Hoje, depois de mais de 5 séculos de perseguição, injustiça e maus tratos, a população indígena é aproximadamente de 400 mil pessoas. Observe a queda populacional desses nativos ao longo da história. Desde a década de 1980, a população indígena tem crescido e de forma incessante. Esse processo de retomada populacional foi impulsionado, em primeiro lugar, pela organização dos indígenas. Eles mesmos se muniram de conhecimento da sociedade ao qual eles passaram a conviver. E isso tem reivindicado seus direitos de forma ostensiva. Por meio de suas entidades representativas, os povos indígenas já conseguiram melhorar condições médico-sanitárias, e isso fez diminuir as taxas de mortalidade dessa população. Então, maior qualidade de vida, maior recurso médico
e uma infraestrutura sanitária em condições, isso dá mais possibilidade de vida, dá mais possibilidade de sobrevivência, erradicação de doenças, né? Doenças transmitidas pelo próprio desenvolvimento social. Haja vista nos aldeamentos ou até mesmo os índios das cidades que vivem em periferias mais afastadas dos centros, né? Regiões que não têm saneamento, a saúde pública ela é degradante. Então, por isso faz todo sentido quando as condições sanitárias e a assistência médica, quando ela assiste essa população, então a sua expectativa de vida ela aumenta. Só que esse fato não significa justiça com relação a esses povos, pois eles têm direito à liberdade, têm direito a seus territórios e à autodeterminação. A Constituição brasileira garante isso. E a própria Constituição reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Os índios, porém, não são proprietários da terra. Eles são usufrutuários. Desse modo, as terras indígenas são patrimônio da União, a qual compete demarcá-las e protegê-las. Os indígenas ainda sofrem preconceitos e são perseguidos por fazendeiros. Empresas madeireiras e mineradoras tentam explorar as riquezas minerais e florestais de seus territórios e, quando encontram resistência, também recorrem à violência e a outros métodos criminosos. No caso dessas empreiteiras e dessas mineradoras, no caso, né? Violência contra a população nativa. A preocupação com os povos indígenas ganharam um forte impulso com a atuação dos irmãos Vilas Boas ao longo do século XX, e esses irmãos fizeram contato com muitos grupos isolados e criaram o Parque Indígena do Xingu, e esse parque ele fica no norte do Mato Grosso. E lá vivem vários grupos que, por estarem isolados, conservam sua cultura e seu modo de vida. Na segunda metade do século XX, o governo brasileiro criou a FUNAI, que é a Fundação Nacional de Proteção ao Índio, que no início teve uma atuação paternalista, ou seja, os dirigentes do órgão decidiam sozinhos o que seria melhor para os indígenas, e nas últimas décadas os índios têm participação efetiva na gestão da FUNAI, e dessa forma as decisões têm sido mais adequadas. Observe que o índio nativo, esse não nativo mas o já introduzido na sociedade, né? Ele é um ser ativo. Com o desenvolvimento da sociedade, ele também se desenvolveu, ele entendeu de lei, entendeu de representatividade e partiu para fazer também parte das tomadas de decisões. Ele não é um ser, o índio ele não é um ser que submisso, nunca foi. Segundo a FUNAI, há atualmente 215 diferentes sociedades indígenas, que somam uma população superior a 345 mil pessoas. Hoje, essas comunidades indígenas, no conjunto, no total, são responsáveis pela existência de mais de 180 línguas. Só que, se lembrarmos que na época do descobrimento eram faladas pelo menos 1.300 línguas diferentes em território brasileiro, pré-colonial, nós podemos observar que esse número revela a perda irreparável de um imenso patrimônio sociocultural, já que os nativos não deixaram nada escrito. A história deles é contada de geração em geração, ou foi-se contada de geração em geração. Então não há registro histórico de origem nativa para preservação de sua cultura para a posteridade. Mesmo assim, a cultura indígena é marcada em nosso dia a dia, que é o caso das palavras de origem tupi, presentes em nosso vocabulário, principalmente na toponímia, que é a divisão da onomástica, que estuda os nomes geográficos, ou os topônimos.
e isso dando nomes próprios de lugares, da sua origem e evolução. E a toponímia, ela é uma ramificação, é considerada uma parte da linguística, do estudo da linguística, com fortes ligações com a história, arqueologia e geografia. Aí já falando de interdisciplinaridade. E aí, para citar alguns exemplos de toponímios: Pacaembu, Morumbi, Itatiba, Itanhaém, Ubatuba, só para deixar alguns exemplos, né? A herança indígena pode ser constatada na ampla utilização por toda a população brasileira das ervas medicinais, cujas suas propriedades benéficas originalmente eram conhecidas apenas pelos nativos, e também com uma utilização em larga escala do milho e da mandioca, já como oferta de alimento. Milho esse utilizado até para exportação, tá? Os direitos dos índios, habitantes originários do Brasil, foram pouco respeitados ao longo da história. Além da destruição cultural, eles também enfrentaram a usurpação de suas terras. Após séculos de perseguições e de leis que não contemplavam seus direitos, a Constituição Brasileira de 1988, já advento do pós-ditadura militar, passou a garantir que as terras indígenas fossem preservadas como tais. No artigo 231 da Constituição, da mesma Constituição, essa de 88, lê-se que as terras indígenas são aquelas que, por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua produção, reprodução física e cultural, segundo seu uso, costume e tradição. No artigo 20 da mesma Constituição está estabelecido que essas terras são bens da União, sendo reconhecidos aos índios a posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, e, segundo a Constituição, o poder público está obrigado a promover tal reconhecimento. Sempre que uma comunidade indígena ocupa determinada área nos moldes do artigo 231, é o Estado que tem a obrigação de delimitá-la e realizar a demarcação física dos seus limites. Uma curiosidade: a própria Constituição ela estabeleceu um prazo limite para a demarcação de todas as terras indígenas. E essa data foi o dia 5 de outubro de 93. Contudo, isso não ocorreu e só em 2003, tá? Muitas terras indígenas encontravam-se ainda em diferentes situações jurídicas. Então, 10 anos após a data limite, as terras elas ainda não estavam todas demarcadas. Os estudos desenvolvidos sobre as terras indígenas ganharam espaço para a temática ambiental, onde grupos ambientalistas têm se mostrado preocupados com a possibilidade dos indígenas obterem a posse de terras e, posteriormente, arrendá-las para grupos de mineradores ou madeireiros. Coisa que eu duvido muito, levando em consideração a própria cultura nativa, a própria cultura indígena, com respeito à preservação e o respeito propriamente dito com a natureza. Dessa forma, as propostas mais avançadas apontam as terras indígenas como parte da unidade de conservação ambiental. Assim, essas terras, seja por sua dimensão, que diz 12% da extensão total do território nacional e 21% da Amazônia Legal brasileira, pela variedade ou singularidade dos ecossistemas que abrigam ou pela situação de relativa preservação dos seus recursos naturais, devem ser conservadas como componente fundamental para uma estratégia nacional de conservação e uso sustentável da biodiversidade. Então, a conservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais são, além disso, fundamentais para os projetos dos povos indígenas no Brasil. Então, o governo federal ele tenta garantir o uso do espaço como uma reposição, né, das percas, algo que não se repõe assim, e também agregar preservação ambiental nessa causa, tá? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Fiquem bem
Não esqueça de acompanhar as nossas videoaulas, que está tudo separado em playlists lá no nosso canal. Dá uma passadinha lá para revisão, para suas pesquisas. Fiquem todos bem e até uma próxima.